Tem promessa que machuca mais viva do que esquecida, porque viva ela insiste, ela cutuca, ela cobra esperança de quem já não tem nem forças para esperar. E para falar a verdade, ninguém fala sobre como cansa acreditar em algo que nunca chega. Tem dia que o coração só quer parar, não para desistir, mas para descansar de carregar tanta expectativa. É estranho isso. Como algo que começou como fé pode virar um fardo. No começo era empolgação, né? Aquela sensação de que Deus falou, então vai acontecer. Mas o tempo foi passando e o cenário só foi ficando mais difícil. Aquilo que parecia tão certo começou a se desmanchar diante dos olhos. E aí você se pergunta, será que eu ouvi certo? Será que era comigo mesmo que Deus estava falando? Porque, sinceramente, o que tem mais são sinais de que a promessa ficou para trás. A gente não diz em voz alta, mas pensa. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. A fé vira um esforço. As orações, um hábito quase automático. E o coração, uma zona de guerra entre o que Deus falou e o que o mundo mostra. Tudo ao redor te obriga a ser racional, a aceitar que talvez você tenha exagerado. Mas no fundo, algo continua pulsando, fraco, quase imperceptível, mas ainda lá. É essa a parte que mais mexe. Porque se tivesse morrido de vez, talvez até fosse mais fácil, mais simples lidar com a ausência de algo que nunca virá. Mas não. A promessa continua ali, viva, insistente, como se estivesse esperando você voltar a acreditar. E é nesse ponto que muita gente se perde. Não por falta de fé, mas por excesso de frustração. Tem dia que você acorda e sente raiva do seu próprio coração por ainda ter esperança. Como se acreditar tivesse se tornado um problema. Como se confiar estivesse te impedindo de seguir em frente. Mas e se essa promessa não tivesse vindo de você? E se não foi o seu coração que inventou? E se foi Deus mesmo quem plantou isso dentro de você? Tem promessas que não vêm da vontade humana. São sementes divinas, e por isso elas não morrem. Mesmo quando tudo ao redor grita o contrário, mesmo quando a fé evapora e a paciência já virou pó, mesmo quando o calendário parece zombar do céu, porque o que Deus promete, Ele sustenta. Tem uma verdade que atravessa a alma feito lâmina quando a gente ouve com o coração cansado. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Marcos 13:31. Isso não é poesia religiosa. Isso é o próprio Deus dizendo, o que eu falei continua vivo, continua válido, continua intacto. Não importa o que o tempo fez, o que as pessoas disseram, o que o mundo virou. Se Ele prometeu, a promessa ainda respira. E é aí que algo muda por dentro. Porque a gente percebe que não está esperando em vão. Não é sobre esperar com medo de estar enganado. É esperar com a certeza de que Deus não trabalha com prazos humanos. Ele trabalha com eternidade. E tudo o que Ele planta tem o tempo certo para florescer. A mensagem de hoje não é para quem nunca teve dúvidas. É para quem já pensou em parar, mas não conseguiu. Para quem já chorou orando por algo que nem sabe mais se deveria pedir. Para quem sente que está segurando o invisível, mas mesmo assim não solta. É para você que chegou até aqui, que clicou nesse vídeo sem nem saber o porquê, que está cansado, mas ainda com um resto de fé no peito. E talvez isso já seja tudo que Deus precisa para reacender aquilo que nunca deixou de viver. Agora, peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Há momentos em que o silêncio parece mais alto do que qualquer voz. Você ora, você tenta manter a fé firme, mas não vê sinal nenhum de que Deus ainda está cuidando daquilo que te prometeu. E não é que você tenha parado de crer. Mas começa a parecer que Ele parou de agir.
como se o céu tivesse desligado as luzes, como se você estivesse esperando sozinho. É nesse vazio que o coração começa a se perguntar se realmente foi escolhido para viver aquilo que tanto espera. As promessas divinas não morrem, mas às vezes parecem congeladas no tempo, presas em um lugar onde os dias passam, os meses correm e nada se movimenta. Você vê outras pessoas avançando, recebendo, realizando, enquanto você segue parado no mesmo ponto. O que mais machuca nem é a demora, é a sensação de que você foi esquecido, que talvez tenha ficado invisível até mesmo para Deus. E ninguém fala sobre isso, sobre o desconforto de não entender o motivo do atraso, sobre o incômodo de orar com a sensação de que suas palavras estão batendo no teto, sobre o esforço de continuar confiando quando a promessa parece ter se tornado apenas uma memória bonita, uma lembrança distante de algo que um dia você acreditou com toda a força. Mas se tem uma coisa que Deus nunca faz, é esquecer. Ele não perde prazos, não abandona processos, não erra trajetos. Quando Ele promete, Ele está comprometido com cada detalhe. Ainda que o tempo te desgaste, ainda que a esperança fique enfraquecida, o que Ele falou continua registrado no céu. Não é a sua pressa que move o cumprimento, mas a precisão do tempo dele. E essa precisão, às vezes, exige que você continue mesmo sem entender. Tem algo sagrado no fato de continuar acreditando mesmo sem provas, de acordar todos os dias e mesmo sem ver nada novo, escolher não desacreditar. Essa persistência silenciosa carrega uma força que nem sempre você percebe, mas que está moldando o seu interior para sustentar aquilo que ainda vai chegar. O versículo que ecoa no meio dessa espera é de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa de Deus não vem com um relógio humano. Ela vem com uma data que só Ele conhece. E mesmo quando parece que está demorando, está vindo na velocidade exata do que Ele planejou para a sua vida. Nada que nasce de Deus, nasce fora do tempo. A promessa não está parada. Ela está sendo preparada. E enquanto isso, o céu observa sua fé sendo construída em silêncio. Não porque você foi esquecido, mas porque está sendo preparado para receber o que ainda está vivo, mesmo que por fora tudo diga o contrário. É difícil manter o coração firme quando tudo à sua volta parece trabalhar contra aquilo que Deus disse. A promessa foi clara. A palavra foi forte, houve paz, convicção, aquele sentimento inconfundível de que era Deus falando. Mas passou o tempo, e o que se vê não tem nada a ver com o que foi prometido. O cenário virou o completo oposto, e essa contradição começa a pesar no espírito. É como estar no meio de um campo em ruínas, tentando lembrar que um dia aquilo foi solo fértil. O coração tenta sustentar o que ouviu, mas os olhos desmentem. A realidade mostra portas fechadas, pessoas indo embora, recursos escassos e uma longa sequência de nãos que vão ferindo a alma aos poucos. E quanto mais você tenta manter a fé, mais o ambiente parece te desafiar, como se dissesse: você realmente ainda acredita nisso? Esse tipo de conflito mexe com a essência da fé, porque não é mais só uma questão de esperar. É lutar contra a lógica, contra os fatos, contra a evidência visível de que tudo está indo na direção contrária. E é aí que muita gente começa a recalcular. Tenta reinterpretar a promessa para encaixar no que está acontecendo. Reduz a expectativa, ajusta a fé, tenta não parecer tolo por continuar acreditando no impossível.
Mas Deus não se submete às circunstâncias. Ele não é limitado pelos acontecimentos, nem depende da coerência das coisas ao redor. Quando Ele fala, Ele cria um caminho onde não existe. E muitas vezes esse caminho passa pelo meio da confusão, do caos, da contradição. O ambiente não precisa estar favorável para que a palavra dele se cumpra. Na verdade, é nos terrenos mais improváveis que ele costuma fazer brotar o que ninguém esperava mais. O problema é que a gente foi ensinado a acreditar no que vê. E quando o que se vê nega o que se ouviu de Deus, nasce o conflito interno. Mas a promessa nunca foi uma questão de lógica. Ela sempre foi uma questão de fé. E fé não se alimenta do que é visível. Ela se sustenta pelo que foi dito e pela confiança em quem disse. A palavra que sustenta nesses momentos vem de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Essa verdade desmonta qualquer argumento construído pela dúvida, porque se foi Deus quem falou, a promessa não depende do ambiente. Ela depende apenas dele. É nos dias em que tudo parece desmentir a fé, que mais se revela o que está enraizado no coração. Não é o que acontece ao redor que invalida a promessa. É o que você decide continuar crendo, mesmo em meio ao caos que mantém viva a semente. E a semente viva, mesmo em solo seco, ainda carrega o poder de florescer. Existem esperas que não passam rápido, que não aliviam com o tempo. Pelo contrário, vão ficando mais pesadas, mais densas, como se cada dia acrescentasse um tijolo nas costas. E por mais que você siga em frente, a sensação é de que está carregando um peso que ninguém mais vê. A fé começa cheia de energia, mas o tempo cobra. Ele pergunta se você ainda tem certeza. Ele desafia a sua memória, testa o que você ouviu, esgota até a sua esperança. Não é sobre duvidar de Deus, é sobre duvidar de si. Porque você começa a se perguntar se era mesmo para você ter acreditado tanto, se não teria sido mais fácil ter deixado passar. A confiança começa a virar silêncio. E quando você se dá conta, já não fala mais da promessa com ninguém. Já não ora com aquela força de antes. A esperança continua lá, mas muda de roupa. Já não é mais vibrante, virou resistência. Um tipo de fé que não grita, mas insiste em ficar, mesmo quando tudo diz que não vale mais a pena. É nesse ponto que a espera deixa de ser uma fase e se torna um lugar. Um lugar em que você vive, respira, trabalha, sorri por fora, mas por dentro ainda guarda algo que não aconteceu. E esse espaço dentro do peito vira um território sagrado, porque é ali que Deus trabalha no escuro. Não te explicando os motivos, não te dando prazos, mas te ensinando a continuar mesmo sem respostas. A espera longa revela o que as promessas rápidas nunca mostrariam. Ela revela quem você é quando ninguém está vendo. Mostra até onde você vai quando Deus não dá nenhum sinal. Tira todas as decorações e mostra a essência da fé. Continuar mesmo sem ânimo, permanecer mesmo sem aplausos, confiar mesmo sem garantias. E isso fere, porque não é fácil, não é bonito, e nem sempre dá para disfarçar o cansaço. Mas o tempo nunca foi inimigo da promessa. Ele é parte do processo. Não porque Deus demora, mas porque há coisas em você que precisam amadurecer enquanto a promessa caminha em direção ao cumprimento. A verdade é que, por mais que doa, ainda existe vida nesse fio de fé que sobrou. E se ainda existe vida, Deus ainda está ali. O que sustenta nesse ponto vem das palavras escritas em Lamentações, capítulo 3, versículos 24 e 25. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Não é uma espera vazia,
É uma espera acompanhada. Mesmo que pareça que não há movimento, há propósito. Enquanto o tempo testa, Deus prepara. E talvez a maior prova de que a promessa ainda vive não seja o que você vê, mas o simples fato de que, apesar de tudo, você ainda crê. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo em silêncio. Porque a fé que resiste ao tempo não é frágil, é firme, e ela sustenta o que os olhos ainda não veem. Tem dias em que o silêncio parece uma resposta. Você pergunta, espera, se entrega, mas não ouve nada. E quando o céu não responde, o coração começa a interpretar esse silêncio como abandono. A mente corre solta, criando explicações que só pioram a ansiedade. Será que Deus mudou de ideia? Será que aquilo tudo era coisa da minha cabeça? Será que estou pedindo algo que já não está mais nos planos dele? Esse silêncio incomoda porque a gente se acostumou a medir a presença de Deus pela sensação. Queremos sinais, queremos movimentos, queremos aquele arrepio, aquela confirmação. Mas tem momentos em que ele simplesmente se cala. E não porque não está fazendo nada, mas porque está fazendo tudo, no escuro, sem barulho, sem anúncio, sem avisar o próximo passo. Deus não é refém do imediatismo humano. Enquanto você quer que tudo aconteça logo, Ele está construindo o invisível, criando ligações que você ainda não entende, mexendo em detalhes que você nem sabe que existem. Só que para isso, Ele precisa do silêncio. Não porque tem prazer em ver você se corroendo por dentro, mas porque nesse silêncio Ele treina seus ouvidos para ouvir o que o barulho do mundo não deixa. Há um tipo de fé que só nasce quando Deus silencia. É aquela que não depende de emoções, de confirmações diárias ou de previsões favoráveis. É uma confiança que se forma no escuro, quando você continua mesmo sem ouvir. Quando você acredita, não porque sente, mas porque sabe quem Ele é. E isso, por si só, é o suficiente. A falta de som não significa falta de ação. O céu trabalha em silêncio e os maiores milagres acontecem longe dos nossos olhos. O tempo da promessa não é o mesmo do relógio humano. O que parece demora para nós, para Deus, é apenas preparação. Cada detalhe, cada conexão, cada pessoa que entra ou sai da sua vida, nada é aleatório. Ele está escrevendo uma história que vai fazer sentido mais tarde, mesmo que hoje tudo pareça um rascunho confuso. A palavra confirma isso em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso quer dizer que se ele disse, vai acontecer. Mesmo que esteja demorando, mesmo que você não veja o caminho, mesmo que o coração esteja cansado de esperar. A palavra não volta vazia, ela cumpre, ela atravessa o tempo, ela vence qualquer obstáculo. Quando Deus se cala, é porque está escrevendo com precisão. E a história que ele escreve nunca termina em frustração. O silêncio não é o fim. É só o intervalo entre o que você ouviu e o que vai ver. A promessa continua viva, mesmo sem som, mesmo sem sinal, mesmo quando tudo parece parado, porque quando Deus decide cumprir, nem o tempo, nem o medo, nem o cansaço impedem. Ele apenas cumpre. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem com o coração cansado, tentando não desistir do que ainda espera. Mas há algo que ninguém pode tirar de você. A semente que Deus plantou continua viva. Não importa o tempo, o silêncio ou o cenário. A promessa não se perdeu. Ela só está amadurecendo no ritmo do céu. Se você sente que essa palavra encontrou algo dentro de você, pare por um instante, respira. Vamos orar juntos. Eu quero que esse momento seja um abrigo, um lugar seguro onde sua fé possa descansar e recomeçar a crer.
Deus, eu respiro fundo antes de falar contigo, porque o que eu carrego dentro do peito hoje não é pequeno. É um cansaço que não aparece por fora, mas pesa por dentro. Eu sei que tu me vês, mesmo quando eu não consigo sentir. E é por isso que me achego agora, não com muitas palavras bonitas, mas com sinceridade. Eu venho porque, mesmo sem entender tudo, ainda acredito que a tua promessa está viva. Eu venho porque, mesmo sem ver nada mudando, eu não consigo desistir. Algo dentro de mim insiste em continuar esperando, mesmo quando tudo parece desmentir o que um dia eu ouvi de ti. E é esse fio de fé, por mais frágil que pareça, que eu te entrego agora. Senhor, eu te peço, fortalece meu coração, renova a esperança que já andou ficando abafada pelas dúvidas, reacende em mim a chama da confiança, não baseada no que vejo, mas firmada na tua palavra, que nunca falha, nunca se atrasa, nunca volta vazia. Me ajuda a lembrar que o teu silêncio não é sinal de ausência, que enquanto eu espero, tu estás trabalhando. Eu confesso, tem dias em que parece que a tua promessa não foi para mim. Tem momentos em que a dor da espera quase me convence de que eu fui esquecido. Mas dentro desse caos silencioso, eu me lembro de quem tu és. Tu não és homem para mentir. Não és injusto para brincar com o coração de ninguém. Se tu prometeste, então ainda há vida, ainda há movimento, mesmo quando eu não percebo. Ensina-me a confiar sem provas, a descansar sem medo, a crer sem explicações, que o meu espírito se alinhe ao teu tempo e que a minha fé não dependa de circunstâncias. Livra-me de olhar para os lados em busca de confirmação. Me ensina a olhar para ti, só para ti, como fonte de tudo que preciso. Se houver algo dentro de mim que precisa ser moldado enquanto a promessa não se cumpre, molda, Pai. Se há algo que precisa ser removido, remove. Se há coisas que eu ainda não entendo, me dá paz, mesmo sem respostas. Eu não quero apenas o cumprimento da promessa. Eu quero a tua presença durante a espera. Quero te ouvir nas entrelinhas do silêncio. Quero te perceber no meio dos dias comuns. Quero aprender a reconhecer que tu estás perto, mesmo quando não fala. E quando o tempo chegar, porque eu sei que vai chegar, que eu possa olhar para trás com gratidão, não apenas pelo que recebi, mas por quem me tornei enquanto esperava em ti. Cuida de mim, Pai, guarda minha fé, e mesmo que eu não veja, me dá a certeza de que a promessa continua viva. Em nome de Jesus, amém. Tem coisas que a gente só entende de joelhos. E às vezes nem é para entender mesmo, é só para confiar. Se essa oração encontrou eco aí dentro, então guarda essa paz e caminha com ela. A promessa não morreu. O que Deus falou sobre você continua valendo. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, considera se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito a fazer com que mais pessoas recebam esse tipo de palavra no momento certo, assim como chegou até você. E escreve aqui nos comentários uma frase que expresse sua fé, mesmo em meio à espera. Algo que declare que você ainda acredita. Pode ser simples como: a promessa de Deus está viva na minha vida. Essas palavras têm força. E quem sabe a sua declaração não é justamente o que alguém precisa ler hoje. Agora, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada com Deus, semana após semana. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Que a paz de Deus visite sua mente esta noite e que essa promessa que você carrega receba um sopro novo de fé. Te espero no próximo vídeo, que venha com resposta, que venha com alívio, que venha com mais da presença de Deus sobre a sua vida.